Vamos então, né, continuar aqui. Pode ser até com a mesma folha que vocês estão fazendo. Se vocês quiserem solicitar um novo documento também, tranquilo. Aqui no menu Arquivo, você vai ter a opção, né, de solicitar uma nova folha. E vamos começar a trabalhar com o seguinte. Eu vou voltar, vou deixar nessa mesma página e vou para a guia de inserir. Nessa guia de inserir, nós vamos ter aqui algumas opções, né, e eu vou mostrar as principais opções para que nós possamos aqui então trabalhar. Alguns documentos são interessantes vocês colocarem tabelas, então vamos começar colocando uma tabela aqui logo abaixo, né? Para que eu possa dar sequência na minha linha, se você clicar depois de memorando e pressionar Enter, é só um exemplo, ele vai criar um novo marcador e vai também expandir esse sombreamento que tem no fundo. Se você pressiona Enter novamente aqui, ele entende até que você não quer o marcador, mas ele continua inserindo todos os recursos de formatação do texto anterior. Ah, mas eu não quero. Eu quero que ele deixe agora um texto limpo para me criar uma nova área. O que eu faço? Eu venho em página inicial e sempre lembrem desse recurso. Ele é muito útil. Limpar formatação. Ó, perfeito. Quando eu clico em limpar a formatação, pronto. Ele limpou a formatação que eu tinha ali naquela linha e a partir de agora eu vou colocar aqui, por exemplo, tabela de produtos, só um exemplo, né? E aqui então eu poderia selecionar esse conteúdo e aplicar a formatação que eu quiser aqui. Eu vou colocar ele um pouquinho maior e vou colocar ele em negrito, né? Para que dê um destaque aqui maior. Maravilha. Tendo feito isso, vou pressionar aqui depois. Ele está muito próximo a esse texto anterior, então eu posso clicar antes da linha dele e pressionar Enter. Ele dá mais uma quebra de linha e afasta um pouco. Clico depois de tabela de produtos e pressiono Enter novamente, né? Por quê? Aonde estiver o cursor será o local aonde eu vou inserir um objeto. Então, se eu clicar aqui em inserir tabela, por exemplo, ele me dá a opção aqui, ó, de selecionar as linhas que são na horizontal e as colunas que são vertical. Então, eu posso criar uma tabela de 3x3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. E posso pressionar aqui, ó, clicar para que ele possa fazer. Tem outras formas de criar ela? Sim, eu vou selecionar a tabela, clicando aqui sempre nessa cruz no canto esquerdo superior e vou pressionar Delete. Então, vou selecionar ela novamente, ó. Maravilha. E se eu pressionar Delete, por enquanto, ele só está selecionando, né, e deletando os itens que eu tenho aqui de forma interna nela. Como que eu faço para excluir toda a minha tabela? Quando eu clico nele, aqui ele me mostra a opção excluir. Isso também já são das novas versões, tá joia? A partir de 2016. Ó, você clicou e ele vai deixar você excluir célula, coluna, linha ou toda a tabela. Eu marco tabela e ele exclui ela. Vou novamente inserir tabela e aqui eu tenho uma opção de inserir tabela. E aqui eu posso especificar com maior detalhe quantas colunas eu quero, quantas linhas, quais as larguras, entre outros recursos. Vou criar aqui então uma tabela de 4 colunas e 4 linhas e vou dar OK. Ó, ele vai fazer ela aqui perfeitamente. Depois, em uma aula específica, eu vou falar mais sobre as configurações de tabelas, né? Aqui eu poderia colocar os cabeçalhos, então, por exemplo, produtos, valor, quantidade e total. E aqui, por exemplo, como é um cabeçalho, eu posso selecionar toda a linha e aqui na página inicial eu consigo centralizar, eu consigo manter aqui em negrito, manter o texto, né, e as demais formatações. Vou deixar aqui, por exemplo, um tamanho 12 e aqui seriam os itens. Vamos colocar arroz. Mas arroz eu não gostaria que tivesse desta forma, então posso diminuir o tamanho dele, ó, tirar o negrito e deixar o texto aqui também centralizado. Eu queria essa mesma formatação para todos os outros campos, então eu clico sobre uma célula, seguro e arrasto para selecionar elas, né? Ou posso fazer melhor, como eu quero em todas, eu seleciono essa, clico no pincel de formatação e aí eu seleciono todas as outras para aplicar, ó, essa mesma formatação. Ficou faltando também essas duas aqui de baixo, não tem problema. Eu seleciono novamente e aplico nela. Tudo que eu digitar terá agora aquela formatação. Bacana, então é muito fácil de você inserir um objeto. Quando eu seleciono a tabela, né, percebam o que acontece. Isso também vai acontecer com todos os objetos que eu tenho aqui. Aqui acima, além das minhas guias, aparecem agora uma outra opção, que são das ferramentas e recursos relacionados àquela inserção que você fez. E às vezes ele vai ter uma opção, duas ou mais. Nesse caso, a tabela tem duas, que é relacionado ao design e relacionado ao layout, que é a estruturação dela. Não entrarei em detalhes por enquanto, depois nós trabalharemos com esses detalhes
de tabelas. Vamos ver na próxima aula aqui alguns recursos relacionados às ilustrações e suas configurações.